Bem, há uma dúvida grande, e de vez em quando a gente vê, não é incomum a gente encontrar palavras terminadas em i acentuadas. Caqui com acento, saci com acento, ali com acento. Afinal, está correto? Bem, na verdade não está. As palavras terminadas em i, naturalmente, têm a última sílaba forte, né? Então, se eu digo caqui, basta eu colocar o i, que eu já vou ter essa palavra oxítona, essa palavra com a sílaba forte no qui. Quando eu digo saci, a mesma coisa. Basta eu colocar esse i, que eu já sei que é si, a sílaba forte. Ninguém vai ler caqui, saci, eu vou ler caqui e saci. Entretanto, quando eu não tenho essa naturalidade acontecendo, o caso, por exemplo, de caqui. Agora mesmo eu falei, a caqui, a cor, né? Aí eu tenho que acentuar o K, porque senão eu vou ler caqui. Porque a tendência da língua é usar, tornar oxítona palavras terminadas em i. Então, se eu não quero pronunciar caqui e quero pronunciar caqui, então eu tenho que acentuar o K. Mesma coisa táxi. Táxi, se eu não acentuar o tá, eu vou ler taxi. Entretanto, a palavra não é taxi, é táxi, então eu acentuo. Então, eu quero dizer com isso que a letra I, aliás, o U também, em geral, torna uma palavra oxítona, a última sílaba mais forte. Isso não acontece, entretanto, se esse I lá no final da palavra formar um hiato com a vogal anterior. Aí eu preciso acentuar. É o caso, por exemplo, da nossa cidade aqui no Paraná, chamada Carambeí. Se eu não acentuar esse i, eu vou ler carambei, né? Sei, né? E outras palavras terminadas em ei, eu vou pronunciar ei. Eu não vou pronunciar ei. Para eu pronunciar ei, porque forma um hiato, carambe, i, quer dizer, a vogal e fica numa sílaba, a vogal i fica em outra sílaba, aí eu preciso acentuar. Então, é um caso diferente. Termina com i, mais um i com essa força maior, e que eu preciso marcar. Portanto, o acento vai ser usado quando eu necessitar dele. Um outro exemplo, a fruta, açaí, e mesmo a cidade aqui do Paraná, açaí, que aí é com 2 S's, né? Seja açaí fruta com C cedilha, seja açaí cidade com 2 S's, o que nós temos é a necessidade de marcar esse i, porque ele está formando um hiato com a vogal A anterior. Senão eu vou ler açaí, e eu não quero açaí. E mais um exemplo interessante aí para o nosso caso. Quando eu tenho cai e cair. Cai no presente, né? Ele cai muito. Isso cai na prova. Esse cai não pode ser acentuado porque ele é um ai, é um ditongo. É uma sílaba só, em que eu tenho o a e o i juntos. Entretanto, se eu quiser usar o passado e eu disser assim, eu caí ontem, me machuquei toda, olha só, eu caí de cara, né? Então, esse cair, quando é passado, eu vou pronunciar com mais força o i. Então, nesse caso, eu vou acentuar o i. Então, em resumo, aqui a gente pode dizer que palavras terminadas em i são naturalmente tônicas nesse i, portanto, oxítonas, exceto nesses casos em que a gente tem que observar se trata de um ditongo, como é o cai, ou de um hiato, como é o caso de cair. E aí, no caso do cair, eu vou acentuar.